Boa tarde para você, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo e hoje no programa nós teremos muitos assuntos quando a gente fala sobre família. Vamos falar sobre um questionamento que passa pela cabeça de muitas mulheres, que é ser ou não ser mãe. Pois é, como que lida com essa dúvida e como que a gente decide sem cobrança, sem pressão da sociedade, da família? Olha só, tem uma dúvida que passa muito pela cabeça das mulheres. Filhos, ter ou não ter? Pois é aquela questão que bate no coração de uma mulher, mesmo na juventude ou até adulta, né? Tem aquelas que desde criança já sonham com a maternidade, sempre fala que o sonho é ser mãe. Mas tem outras que têm planos e aí tem que encarar uma escolha, tem que encarar as cobranças. Então a gente vai falar sobre esse assunto com a Larissa Cruvinel, que é expert, que tem página no Instagram que fala muito sobre isso. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada pelo convite. Larissa, a gente fala muito dessa questão, é um assunto sem fim, porque muitas pessoas têm vontade de ser mães e outras não passam isso pela cabeça, não sabem que hora decidir. É uma polêmica que você viu isso muito acontecendo e é uma questão que você levou para a internet para ter esse debate, não é isso? É isso. Eu vejo realmente como um dilema, porque a gente não pensa só nas nossas escolhas. A gente está considerando a escolha do cônjuge, o desejo dos pais de serem avós, um medo de, às vezes, no futuro arrepender. Então, é uma decisão realmente muito difícil. Quando a gente fala da vontade de ser mãe, e aí tudo bem, chega numa fase da vida que tá tudo certo, casou, foi lá e se tornou mãe. Mas tem outras mulheres que às vezes não encontrou o par perfeito, não conseguiu e vive esse momento de frustração, né? Como que lida com isso? Poxa, eu já tenho 40 anos, sei lá, tal idade e ainda não encontrei nem a pessoa para ser o pai dos meus filhos. E aí? Então, Vanessa, alguns pontos que eu acho importante, assim, hoje nós temos muito acesso à informação e existe uma idade em que é conveniente fazer contagem de folículos, entender o seu relógio biológico. Eu, por exemplo, optei por congelar óvulos aos 32 anos, porque eu sabia que eu queria comprar tempo. Não é um procedimento acessível a todas, mas é algo a se considerar, né? E existe a opção da adoção, existe a opção da maternidade tardia, existe as madrastas, né? Que às vezes você vai se relacionar com uma pessoa que já tem um filho e você acaba ocupando esse papel maternal, ainda que não sendo mãe. Então, eu acho importante que a gente olhe para os nossos valores pessoais, e que a gente não fique criando idealizações, projetando muito nesse filho a felicidade, a realização, né? Eu acho que caminha por aí. Muitas opções. Você acha que a sociedade ainda julga muito mulheres que não são mães ou que optam por não ser? Com certeza absoluta. Eu vejo da seguinte forma, a mulher que não é mãe por circunstância, por uma questão de saúde, existe um olhar de pena lançado sobre ela, como, nossa, ela não vai conhecer o maior amor do mundo, né? Essa é uma fala muito dita. Já a mulher que escolhe não ter filhos, ela é vista como subversiva, como uma pessoa que, como ela ousa ir contra, às vezes, um mandato divino para aquelas pessoas que têm uma crença de que todas as mulheres, por terem útero, têm essa obrigação, esse chamado, né, para a maternidade. Então, quais são os preconceitos mais comuns? De egoísmo, de superficial, de irresponsável. Então, existe sim esse estigma. E agora aquela mulher que decidiu não ter, ou então está numa fase da vida que ela não pretende naquele momento ter, bate uma dúvida, gente. Eu conversando muito com mulheres que às vezes estão numa carreira, no auge da carreira profissional, mas também já está ali nos seus quase 35 anos, que a gente sabe que a partir dali a ovulação vai diminuindo por conta da idade da mulher, não tem como, isso é fato físico. E aí a mulher não sabe o que faz, se abre mão da vida profissional para pensar em ter filho e bate aquela dúvida e ela não sabe como decidir. Tem a pressão da sociedade, tem a pressão do marido, tem a pressão... o que ela tem que pôr dentro dela, pensar ali para tomar essa decisão? Eu acho que a gente tem que ter muita humildade para reconhecer que renúncias precisam ser feitas. A gente tem que parar de achar que a gente tem que rodar todos os pratinhos de forma excelente a todo momento.
Então, para a mulher que decide ser mãe, ela precisa ter um diálogo com a sua parceria sobre o momento de carreira. O índice, por exemplo, de demissão para mulheres que retornam da licença maternidade é um fato, né? Por mais que seja um pouco velado e que está mudando, mas ainda é uma realidade. Então, eu acredito assim, para tirar a angústia, a minha defesa é a serenidade da renúncia, por isso eu escolhi o título do livro. É a gente entender o que a gente está disposta a abrir mão, o que a gente precisa conversar e negociar, o que às vezes não vai acontecer e como que a gente lida com esse fato também, encontrando alternativas, né, de realização. Verdade. Agora, antes da gente continuar a entrevista, já que a Larissa falou do livro, gente, nós temos uma surpresa para vocês. Aqui está o livro dela, A Serenidade da Renúncia, uma bússola para mulheres corajosas, para mulheres corajosas decidirem autenticamente por serem ou não mães. Nós vamos fazer um sorteio agora para quem mandar para o nosso Bandzap. Põe o Bandzap aí na tela, turma. Quem fizer agora, mandar uma mensagem, falar que quer o livro, a gente vai sortear para a primeira pessoa que mandar mensagem. No fim da entrevista, a gente vai anunciar quem ganhou, tá? Ah, que legal. Ô, Larissa, é muito bacana, né, você trazer esse assunto à tona, principalmente nas redes sociais, e as mulheres compartilharem e dividir essa experiência lá. Agora, falando no caso da mulher que já se tornou mãe, diz que em alguns momentos da vida ela se arrepende ou ela se sente muito demandada pelos filhos e fala, poxa, tem hora que eu tenho saudade daquela vida que eu tinha de quando eu não tinha filhos. E é uma questão que bate na cabeça, mas ao mesmo tempo bate um arrependimento de pensar nisso. Fala, poxa, eu sou uma péssima mãe. Não é isso que as mulheres te contam. E como que tem que viver nesse universo? Que bom que você está trazendo isso, porque o assunto do arrependimento materno, ele é um tabu, mas ele é muito real. Existe uma pesquisadora israelense que se chama Orna Donath. Ela fez a pesquisa de doutorado dela sobre esse tema. E ela é judia. No meio dos judeus, existe uma expectativa implícita de que as mulheres tenham muitos filhos, entre aspas, para compensar o Holocausto. E ela nunca sentia esse desejo e resolveu escrever sobre o arrependimento materno. O que a gente percebe? Que a ambiguidade é normal. E aí a gente precisa acolher que, eu acho que muitas pessoas já devem ter ouvido, se eu fosse pai, com certeza eu teria filhos. Ou então, eu amo os meus filhos, mas odeio a maternidade. São falas que nós temos visto muito na internet com a hashtag maternidade real. E que nos convidam a não sentir tanta culpa e tanto medo de expor esse lado vulnerável, a própria solidão da maternidade, né? Tem muitas mulheres que confessam assim, se trancar no banheiro, chorar por essa angústia, ter o luto mesmo da antiga eu, que ela não mais tem, né? Então, eu acho que a gente tem que se unir e eu acho, Vanessa, que existe ainda uma rivalidade muito péssima para nós mulheres, entre as mulheres que são mães, as mulheres que não são por escolha ou circunstância, uma comparação infundada, né, sobre quem ama mais, quem é mais livre, e não é por aí. Eu acho que útero é órgão, não é destino, né? Eu falo bem isso. E você fala bastante isso que você acabou de falar. A impressão que se tem é que só porque tem útero, tem a obrigação de ser mãe. Mas existem tantas outras formas de acolher, né? E de ser, ter um sentimento de maternidade, né? E tudo mais. Por fim, quais são as principais discussões que o pessoal leva bastante lá, ainda mais no seu canal, no Instagram, que chama mais atenção? É essa questão do arrependimento, é a questão de não saber decidir ou a questão da decisão que é julgada? Nenhuma delas. Sabe qual é? Quem vai cuidar de mim na velhice? Verdade. E hoje é dia do idoso. Hoje, 1º de outubro, é dia do idoso. E é uma reflexão que cabe muito sobre o planejamento da velhice. Então, assim, tenha ou não filhos, mas pelos motivos certos. Se você pôr uma pessoa no mundo com a expectativa de que ela vai, em dado momento, abrir mão para virar um cuidador 100%, né? Não é por aí. Então, nós somos responsáveis pelo cuidado financeiro, planejamento financeiro, cuidado com a saúde,
né? E lógico que todo mundo precisa de um cuidado na velhice, mas não precisa ser necessariamente de um filho, um né? filho. Verdade. Larissa, adorei o nosso bate-papo, que poderia ser muito mais longo, que é um assunto que não tem como deixar de discutir. Nós temos uma sorteada, muitas participações. Ó, vou ler o nome aqui. Quem que ganhou o livro da Larissa Cruvinel foi a Raquel Aparecida dos Santos. Parabéns, Raquel. Ó, você tem que vir buscar aqui na Band, tá? Vem cá buscar, me chama pra gente te apresentar, nosso estúdio, nossa redação. Então, o livro já está aqui pra você. E eu te agradeço, viu? Quem quiser conhecer mais o trabalho da Larissa, o Instagram dela apareceu aí na tela, pode mostrar aí de novo, pra vocês acompanharem, né, essa discussão que você levanta na internet, que é muito interessante. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada muito mais uma bacana. vez pelo convite. E eu vou querer ler o livro também, para eu entender todos os pensamentos e todas as dicas para ser mãe ou não, né? Muito obrigada. Eu sou mãe de 2 crianças que eu amo demais.